Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes! Bem-vindos à 46ª edição da Rádio Uni. Para começar, vamos ouvir a resenha literária de Tudo que eu nunca contei, feita pela nossa petiana Maria Clara. Lídia está morta, mas eles ainda não sabem disso. Dia 3 de maio de 1977, 6h30 da manhã. Ninguém sabe nada a não ser por esse fato inofensivo. Lídia está atrasada para o café da manhã. Oi, gente! Meu nome é Maria Clara Petrarca e é assim que começa o primeiro capítulo do livro que irei fazer a resenha de hoje. Ele se chama Tudo que Nunca Contei, de Celeste Ng. Antes de mais nada, nós precisamos entender que o livro traz diversos aspectos que, na minha humilde opinião, são muito bem trabalhados. Então, de um lado nós temos o mistério sobre a morte da Lídia, e eu juro mesmo, que não foi um spoiler, pois está literalmente na sinopse e é a primeira frase do livro. E do outro lado nós temos um enorme drama familiar que possivelmente se enrolou e desenrolou por conta da morte da Lídia. Sendo assim, vamos para a história. O livro conta a história da família Lee. Imediatamente, nós pensamos que seja uma família asiática, porém não totalmente. Então, os integrantes são Marilyn, que é a mãe americana, James, que é o pai coreano, Nat, o filho mais velho, Lydia, a filha do meio, e Hannah, a filha mais nova. Mas por que Lydia está morta? É o questionamento que perpetua o livro inteiro, né? Então, Marilyn se casou cedo, porque teve o primeiro filho muito cedo também. Então, além do preconceito do fato de uma americana se casar com um coreano, né? Porque assim, a história vai do presente ao passado o tempo inteiro. E a ambientação principal que nós temos é do ano de 1977. Então, quando nós paramos para analisar a história, existem muitas questões. Então, existe a parte da imigração, né, que nós sabemos que não foi fácil, a parte do preconceito dos americanos com os coreanos, a parte da família de Marilyn e o fato deles não aceitarem o casamento, principalmente a mãe dela, e um dos maiores dramas, e que aparece muito na história, que é a razão de Marilyn se sentir frustrada com a sua própria vida. Como ela não conseguiu seguir uma vida profissional por conta do casamento e dos filhos, Marilyn põe toda essa expectativa em Lydia. Mas por que na Lídia, exatamente na Lídia? Porque dos 3 filhos, Lídia é a mais americana e mais parecida com a mãe. Portanto, Marilyn se vê na Lídia. Então, ela quer que a filha seja popular, inteligente, tenha a carreira perfeita e, obviamente, isso é uma pressão causada na vida dela, porque ela tem muito medo de falhar, tem muito medo de querer seguir um caminho contrário da vontade da mãe. Então, o drama realmente começa. Lídia morreu e a família Lee começa a simplesmente desmoronar, porque eles querem muito saber se Lídia foi morta ou cometeu suicídio. O pai acredita muito em uma parte da história. Já a mãe simplesmente não aceita o que as investigações estão dizendo. Porque vejamos, Lídia foi encontrada morta num lago perto da casa dela. Porém, até onde todos sabiam, Lídia não sabia nadar, portanto jamais entraria naquela água. Sendo assim, se iniciam as possíveis especulações e indagações. A polícia começa a procurar em diários, conversam com os amigos, tentam repetir passos que a Lídia percorreu antes da morte e a família começa a descobrir, os pais começam a descobrir que a filha que eles criaram não é exatamente toda essa expectativa e futuro que eles imaginaram. Afinal, quem é a Lídia e por que ela foi encontrada morta? Esse é um daqueles livros que simplesmente gritam terapia, né? Terapia. E eu sei que todas as pessoas que leram provavelmente pensaram que uma terapia resolveria muito problema. Porque, gente, sério, sinceramente, muitos pais deveriam entender que pôr uma expectativa de um futuro brilhante nos filhos não necessariamente significa que seja algo saudável.
porque uma coisa é apoiar as decisões dos filhos, outra é esperar que eles façam exatamente aquilo que os pais não conseguiram fazer, porque algo aconteceu. E, sinceramente, não é porque a sua vida não deu certo que acreditar plenamente que aquele destino que foi desenhado pelos pais diretamente para os filhos vai dar certo. Existe muita coisa em jogo, principalmente uma vida. E às vezes, aquela vida estipulada pelos pais não é o desejo maior da vida dos filhos. Tudo que eu nunca contei traz exatamente isso, porque Lídia carrega o fardo de toda a frustração, principalmente da mãe, mas do pai também. De que ela deve ser perfeita, estudar muito, nunca se atrasar, encontrar um namorado, traço marido perfeito, o emprego perfeito, e talvez esse não fosse o destino que ela havia traçado para si mesma, mas os pais nunca quiseram ouvir. Então, tudo que eu nunca contei, mas também tudo que nunca quiseram escutar, tudo que nunca se importaram em compreender, tudo que eu nunca quis ser. Todos esses poderiam ser um novo título, possível novo título para o livro, ou simplesmente uma carta escrita de Lídia para os pais, caso algo viesse a acontecer. Porque ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então, por que Lídia está morta? E quem ela realmente é? A seguir, vamos conferir um bate-papo que foi feito com alunos da Unipampa sobre as dificuldades no nosso uso do transporte público em Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre as dificuldades do transporte público para os alunos da Unipampa. Eu vou começar pedindo que as minhas convidadas se apresentem. Olá, eu sou a Yasmin, eu sou aluna do curso de Letras, Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Olá, eu sou a Jéssica, eu sou do curso de Letras Português e sou estudante do sexto semestre e faço parte do PET. Meu nome é Priscila e eu sou cursante do curso de licenciatura em Química. Bom, a proposta é que a gente fale um pouco sobre as nossas experiências com o transporte público aqui em Bagé, com as empresas de ônibus, com o transporte que nos leva e nos traz da Unipampa, e também que a gente possa, depois de discutir esses problemas cotidianos, tentar pensar em possíveis soluções. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante reclamar é que é muito difícil ter que pegar 2 ônibus para vir para cá, porque quem mora nos bairros mais afastados tem que sair 1 hora antes de casa para chegar no Unipampa. E eu acho que uma dificuldade que eu tenho muito é com a questão dos horários, que se tivesse ônibus de 15 em 15 minutos, como era antigamente, que eu não sei se vocês lembram, mas em tempos idos os ônibus eram de 15 em 15 minutos, seria muito mais fácil, porque aí eu não precisaria sair com tanta antecedência de casa, porque eu fico um tempo na parada, e aí é meia hora de ônibus do centro até aqui em Unipampa, embora tenha gente que diga que é menos, mas é meia hora. E isso acaba dificultando bastante. E eu não sei como é que é pra vocês. Bom, eu pego 2 ônibus, eu tenho que sair agora 1h30 antes de casa para conseguir pegar a tempo que vem para Unipampa. Eu fico 10 minutos dentro do ônibus que eu pego saindo de casa, para ficar 40 minutos no centro esperando um para vir para Unipampa para ficar mais meia hora, então é meio complicado. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu encontro é que muitas vezes quando eu pego o meu ônibus, o ônibus da Unipampa já tem passado. Quando pega o ônibus do bairro. Sim, e com isso eu acabo esperando muito mais tempo o ônibus da Unipampa do que o meu por si próprio. E tu pega ônibus de noite, né? Tu volta pra casa de noite. Sim, e também os horários já foram reduzidos. Se tivesse ainda o ônibus Unipampa direto, seria bem melhor para mim conseguir pegar o meu, sem ficar esperando mais de meia hora na parada de ônibus. Quanto tempo demora entre tu sair da aula e chegar em casa? Eu saio às 22 horas da aula e chego 23h15. Então, é um tempo ridículo pra ficar fora de casa entre sair da Unipampa, ainda mais de noite, né? Sim. E isso até foi um dos motivos que, quando eu entrei na Unipampa, eu voltava de ônibus pra casa. E aí eu comecei a ter que... O meu pai tem que vir me buscar, porque eles acham que é muito tarde, e aí fica muito ruim pra eu ficar tanto tempo na parada esperando. Porque as paradas de ônibus, mesmo com iluminação, elas são vazias e elas são escuras, então... É uma iluminação imaginária, né? Não é muito boa. Isso é outra coisa, né? As paradas de ônibus são bem precárias, assim. Tipo, muitos alunos da Unipampa pegam um ônibus pra vir pra cá, naquela parada do centro em diagonal ao Banco do Brasil.
E aquela parada não é a parada, né? É a calçada da rua. E quando chove, as pessoas se acumulam na frente daquela padaria, atrapalhando quem tá entrando e saindo do lugar, e não tem cobertura. E acho isso muito, muito complicado. Eu acho que uma das coisas que mais me incomoda, assim, com relação aos horários do ônibus é que eles não são pontuais. Eu sei que tem coisa que a gente tem que levar em consideração, que às vezes atrasa, porque tá com movimento e tudo mais, mas, cara, às vezes 7h30 da manhã o ônibus ele atrasar, ou 20 minutos, ou ele vir 20 minutos mais cedo, pra mim é um absurdo, porque eu tô contando com que ele venha, sei lá, ele passa na esquina de casa 7h40. E aí eu já saio com 10 minutos de antecedência, torcendo para que ele já não tenha passado, e se ele não passou, eu tenho que esperar mais 20, 30 minutos, porque fico esperando, né? Só que aconteça as coisas e que ele cumpra o horário dele. Sim, porque às vezes ele passa muito adiantado Sim. e às vezes ele passa muito atrasado. Não tem meio termo, o horário dele não existe, assim, ele para no tempo que ele quiser. Isso quando o motorista não te vê e passa reto. Sim. Já me aconteceu Já muito aconteceu. isso. Não importa o quanto sinal tu faça, Sim. ele simplesmente se dá um tchauzinho às vezes e vai embora. E é complicado quando atrasa, porque, tipo, como tem poucos ônibus circulando, se um ônibus atrasou, o resto do dia, aquela linha vai ficar atrasada. Sim. E aí, quem tinha horário pra sair de casa, né? E os horários é uma coisa que me incomoda bastante. E a quantidade de ônibus que circula. Porque recentemente as empresas entraram em acordo com a prefeitura e mudaram os horários. E então tem pouquíssimos ônibus circulando com a desculpa de que existe pouca circulação. Só que, tipo, 6 horas, quem a gente tá vindo pra Unipampa e o ônibus tá lotado, tipo, não dá pra se mexer lá dentro. E aí a gente vai pegar o ônibus e eles falam, espera o próximo. Mas eu não sei quando é que o próximo vai vir e eu preciso chegar onde eu quero ir num horário determinado, sabe? E aí a gente entra naquela questão de que a comunicação das empresas de ônibus com as pessoas é muito ruim. As redes sociais estão sempre desatualizadas. A comunicação, quando tem algum aviso, a gente tem que contar com páginas de notícia da cidade e nem sempre eles têm a informação para entregar na hora. E quando tem, é uma informação muito ruim, do tipo, quando eles trocaram os horários de ônibus, ninguém entendia. Eu perguntei para 3 pessoas e todo mundo me disse uma coisa diferente, porque ninguém entendia o que estava escrito. E aí acho muito difícil isso. E tu entra nos sites e aí tu tem que baixar um PDF e o PDF tem uma tabela que não é muito clara. Às vezes nem tá certa também, né? Porque é uma coisa que me irrita muito aqui na cidade no geral, que tudo se comunica pelo Facebook. O Facebook é o meio de comunicação oficial. Cara, não tem condição uma coisa dessa. Tem que ter um site atualizado, tem que ter um mínimo de decência para poder trabalhar com uma empresa que tá trabalhando com o público diretamente. E também teve o dia que eu fui pegar o ônibus no domingo. Tinha acabado de mudar o horário. Eu vi no próprio site da empresa que teria ônibus e eu fui esperar o ônibus. E não tinha ônibus. Simplesmente uma pessoa desconhecida chegou, me mostrou a tabela. Olha aqui o novo horário. E não era a tabela que tava. E como é que tu vai confiar na informação dessa pessoa, né? Sim. E, tipo, o ônibus que nos traz pra Unipampa, que é o ônibus do Ferronato, ele sai do Arvorezinha e vem pro Ferronato. Mas eu não sei que horas ele passa no centro, porque eu sei a hora que ele sai do Arvorezinha, mas eu tô no centro num determinado horário. Como é que eu sei se ele já saiu de Tem que lá? fazer a média. De lá? Eu tenho que ficar fazendo conta pra saber que horas ele vai passar. A minha base de cálculo pro Arvorezinha é, se saiu 15 pras 2, assim, eu sei que ele leva em média uns 20 minutos pra chegar no centro, mas se ele atrasar um pouquinho, ele vai passar 10 minutos depois, então mais ou menos uma meia hora eu sei que ele passa ali, então eu Aí consigo tu tem que pegar ter aquele ônibus. tem que ter uma bola de cristal pra saber se ele vai atrasar naquele dia ou não. Sim, se tiver chovendo, então tu sabe que sim. Se é horário de pico, também sim, né? As coisas. E foi um exemplo disso, né? A Eduarda perguntou pra mim, tem ônibus essa hora? Eu falei assim, não, tem um ônibus que saiu 15 para as 3. Ele deve passar no centro daqui uns 20 minutos, mas existe a possibilidade dele estragar, então daqui mais uns 10 minutos, talvez ele passe agora. E a gente ficou nessa dúvida se ia ter realmente ou não o ônibus. Teve um dia que eu peguei um ônibus e ele já tinha atrasado e veio o reforço. E o reforço atrasou. Não, e agora a Yasmin tocou num assunto interessante, né? Que é a possibilidade do ônibus estragar. Porque a infraestrutura dos ônibus é muito, muito ruim. Saindo aqui do Ivo. Uma vez eu fui descer, o ônibus tava cheio, eu fui descer e as portas do ônibus não estavam abrindo direito, tava abrindo só uma porta. E aí eu fiquei parada, burra, esperando a porta abrir e as pessoas atrás de mim me empurrando e aquela porta não abria e eu tive que empurrar pra sair da porta. Porque os ônibus não abrem as portas. E
eles, então, assim, aqueles que balançam horrores, né? Porque não sei o que acontece com... Tudo bem que eu entendo que as nossas ruas não são ideais pra passar um ônibus, e aí já é todo um outro problema que dá pra gente fazer outro bate-papo. Mas, tipo, o ônibus sacode tanto, tanto, tanto. Tem agora um ônibus específico da linha que faz o Iferronato, que ele não tem uma janela no fundo, ele tem um latão. E o latão tá solto, então aquilo vai batendo todo o caminho e tu não sabe se aquilo vai cair na tua cabeça ou não, porque tu tá sentado no fundo e tu fica assim, será que eu vou ir de arrasta pra cima hoje ou não? Não, e quando chove, né? Porque chove dentro do ônibus, Pois e como é. chove, né? Ai, coisa boa, sabe? E aí também, Você nem toma banho pra chegar em casa, né? voltando na questão das paradas de ônibus, tem um problema grave, principalmente nos bairros. No centro não é tanto, mas nos bairros tem uma questão de que as paradas não são paradas. Tem lugares que antigamente eram paradas e agora não são mais, mas ainda se usa. Ou lugares que são paradas, mas não tem estrutura. E aí fica um lugar muito ruim de descer. Tanto é que ano passado, no fim do ano, eu fui descer de um ônibus e como eu não tinha calçada, parava bem na beira da rua e as pedras tinham levantado. Eu tropecei e caí de dentro do ônibus pro chão. Foi bem humilhante, além da dor do tornozelo torcido. Porque agora até eles têm trocado algumas paradas antigas que estavam bem ruins. Mas a gente ainda tem no bairro essa questão de paradas que não são paradas. Então, a minha parada de ônibus, ela acaba não tendo um alojamento, um lugar pra gente ficar em dia de chuva. Então, se a gente vai pegar o ônibus, a gente acaba se molhando ou prefere andar mais um pouco para achar uma parada de ônibus que tenha um abrigo. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é na linha que eu uso, que é o quad, pra até chegar no centro, depois pegar o Ivo, que as paradas de ônibus elas só vão diminuindo, ou elas são realocadas para lugares diferentes. Então, tem paradas que eram muito próximas, só que agora é muito distante. Um exemplo disso é a parada da Vicentina. Ela era na esquina, do lado que tá o hostel, mas agora transferiram pro lado da Vicentina e a próxima parada é só no Bela Itália. Então, tem um longo caminho que não tem onde as pessoas descerem. E as pessoas descobriram isso durante o percurso, porque começaram a apertar a campainha e o cobrador começou a gritar, não tem mais, não tem mais. Isso acontece direto naquela linha. A gente perdeu umas quantas paradas já, porque a gente descobre no dia. E aí a gente volta naquela questão de como eles se comunicam mal, né? Porque não tem nenhum tipo de aviso. Essas tais paradas vão deixar de existir. Por quê? Por tais e tais motivos. Eu sinto que existe até uma tentativa, tanto das empresas quanto da prefeitura, de tentar organizar o transporte público, mas é sempre, tipo, alguém faz uma coisa e não comunica a outra parte, e aí a população não fica sabendo, e aí quem sai perdendo é a própria população. Porque, por exemplo, aquela parada do Calçadão, que é um dos maiores pontos de ônibus da cidade, aquela parada é horrível. Aquela parada que eles passaram meses e meses e meses. Aquela parada é ridícula. Ela chove dentro da parada. Tipo, quando tá chovendo muito, entra água pelos buracos que eles fizeram. Quem foi que, sabe, não tem explicação pra aquilo. É um negócio muito, muito ridículo. A gente comentou da parada ali da Diagonal Banco do Brasil, a famosa parada da Boa Sorte. Eu parei de pegar ônibus à noite, um segundo ônibus à noite, porque eu fui quase assaltada 2 vezes ali. Então eu tive que pedir para algum familiar vir me buscar agora, porque eu quase perdi tudo que eu tinha 2 vezes seguidas, então não tem segurança nenhuma, não é uma parada, é uma residência, então às vezes tem alguém saindo dali e aí fica pedindo licença porque tu tá na frente do meu portão, ou tu tá atrapalhando alguma coisa aqui. Esses dias tinha um carro estacionado ali, então é meio complicado. Em cima da calçada tinha um carro, então não tinha parada. Era pessoas acumuladas num cantinho esperando o ônibus e um carro muito bem estacionado na calçada. Já me aconteceu, naquela casa que fica do lado da parada, eu tava uma vez parada na frente do portão, porque tava cheia a parada, e a pessoa tava saindo com o carro dela, e tipo, ela tá no direito de sair com o carro, porque ali é a casa dela, mas eu vou ficar onde? Vou ficar parada onde esperando o ônibus? E a Yasmin tocou num ponto muito interessante de como é perigoso, né, ficar nas paradas de ônibus de noite. Eu lembro que quando eu estudava no IFSU, eu tinha sempre assalto ali, porque a parada de ônibus do lado que o pessoal vai pro centro não tinha parada, então o pessoal ficava na rua e ali é uma área muito perigosa, muito escura, então tinha assalto direto. E a gente também tem o exemplo aqui da Unipampa, né, que só recentemente os ônibus passaram, recentemente tem um pouco mais de um ano,
os ônibus passaram a circular dentro da universidade. E não por um bom motivo. E não né? por um bom motivo, mas sim porque uma moça foi Assediado. assediada sexualmente. E aí, depois de muita reclamação por parte dos alunos, que eles colocaram essas paradas dentro da universidade. E ainda assim, isso causou muitos problemas estruturais, né? Porque a Unipampa não tem estrutura para receber tanto veículo pesado o dia todo. E aí, isso traz problemas para o campus, traz problemas para os ônibus, que a gente já viu que tem problemas estruturais. E tudo isso pela bagatela de R$5, né, gente? Porque R$4,90 pra quem tem cartão. R$2,50 fica para estudante. R$2,50 para estudante. É um valor muito ridículo para uma cidade do tamanho de Bagé. Não tem como eu pagar R$5, fazer um trajeto de 10 minutos só pra isso. Sendo que o ônibus só anda em linha reta e não tem paradas direito, não tem um trajeto bem com bastante manutenção. E aí tu paga R$5 porque não tem gente pra usar o ônibus, aparentemente. Então a gente tem que pagar mais. Por sinal, uma coisa que eles querem colocar pra R$7, então... Não tem. E tudo bem que a gente, quem é estudante consegue ter um desconto, mas, por exemplo, nos domingos e feriados, o desconto não funciona. E para a maioria da população, o desconto não funciona. E aí tem aquela questão de que tem uma questão financeira, porque é um serviço privado, mas o direito de se locomover é um direito de todos, né? Tá garantido por diversas leis. E aí, nos domingos, depois das 6 horas, as pessoas não podem sair de casa, ou não podem voltar para suas casas. Até podem, mas é um trajeto de quase 1 hora, porque é o circular, e não é garantido que entre na tua região. Pelo menos na minha região só passa depois das 9h30. Pois é. Tu pega o ônibus no centro às 6 da tarde e tu fica até às 9h30 dentro dele, esperando pra chegar em casa em alguma hora. Bom, acho que pra gente ir encaminhando pro final do bate-papo, eu acho que a gente podia levantar aqui possíveis soluções para todos esses problemas que a gente apontou. Uma das coisas que eu acho que é importante já deixar de imediato assim é a questão da comunicação das empresas, que precisa melhorar. Eu acho que os sites precisam ser atualizados, as redes sociais precisam ser atualizadas, mas eu acho que a ideia de um aplicativo das empresas de ônibus, ou talvez um aplicativo do transporte público da cidade, seria interessante. Não sei o quão viável seria, porque é toda uma engenharia, né? Eles têm parceria até com um aplicativo que é o Movit, só que não funciona. É que, teoricamente, ele deveria funcionar contando com que os ônibus tivessem um GPS neles, que seria uma das soluções, ao meu ver, aqui em Porto Alegre, pelo menos, que é de onde eu vim. Lá, cara, se tu vê que o ônibus ele tá vindo em 2 minutos, ele vai estar na parada em 2 minutos, porque todos os ônibus, eles têm um GPS nele. Então, acho que isso também seria uma coisa para se abordar, que o aplicativo existe, já existe, ele tem. É só, se eles já têm parceria, que é uma coisa que tem realmente, mas ele não é atualizado, tanto que os horários dos ônibus não foram atualizados no aplicativo, então tá meio confuso ainda. E também tem a questão do valor da passagem, né? Seria melhor diminuir o valor da passagem, até porque se os horários estão reduzidos, como é que a gente vai permanecer pagando os R$5? E até se a gente colocar o valor que a gente paga aqui com o valor de outras cidades da região, todas as cidades vão ter valores mais baixos. Capital, Porto Alegre tem um valor mais baixo da passagem. R$4,90. Imagina, se na capital, que tem um sistema bem mais avançado, eles pagam menos, por que a gente tem que pagar R$5? Eu também acho que existe uma dificuldade muito grande de entender o que é serviço público que tem que ser garantido pela prefeitura e o que é um serviço privado que as empresas podem decidir como elas querem, porque eu acho que isso dá pra ver bem na questão dos ônibus no domingo. Realmente não é interessante para as empresas de ônibus privadas que os ônibus circulem nos horários regulares no domingo, porque tem menos gente andando de ônibus. Só que as pessoas têm direito sabe, circular. E aí o serviço público tem que ser garantido para todas as pessoas, em todos os horários que elas precisem, independente de quantas pessoas tem dentro do ônibus. E também não bate com as propostas da cidade, porque recentemente tem feito vários eventos que são domingo, final de semana, de tarde ainda por cima, e aí tu não tem condições, ou tu vai no evento e tu tem que voltar pagando algum carro de aplicativo, ou tu não vai no evento e depois a gente tem reclamações da prefeitura dizendo que o evento não teve adesão do público. Mas aí não bate um com o outro. Entra numa contrariedade.
E, assim, é sonhar muito, né, gente? Mas eu sonho muito com um ônibus gratuito em qualquer circunstância, em qualquer horário, em qualquer dia, pra qualquer pessoa. Porque isso é possível, tanto é possível que é feito em outras cidades. E aí o argumento é, mas são cidades muito pequenas. Aqui também é uma cidade muito pequena. Se tão pouca gente tem utilizado o ônibus que eles precisam reduzir os horários e aumentar a passagem, deixa todo mundo andar de graça. Porque é uma cidade em que é possível fazer isso sem maiores públicos, sem maiores dificuldades. O problema é que não tem interesse. Eu acho que uma solução bem polêmica é rever os contratos com as empresas atuais. Porque são contratos que já estão vencidos tem 2 anos, que eles só renovam por fala, aparentemente, não é nem algo oficial, porque isso era para estar no portal Transparência da Prefeitura e não está no portal Transparência da Prefeitura. E que são empresas que não querem mais estar trabalhando na cidade. Então, por que a gente está mantendo essas empresas na cidade? É uma coisa que me pergunto muito, que é, por que eu vou manter um serviço que não está sendo positivo, não está sendo bom para a minha população, a empresa não quer mais estar aqui, mas eu vou manter a força por algum motivo? E a gente tá falando de uma cidade que, por exemplo, não tem a sua própria autarquia com relação a serviços de água e esgoto, né? Por que não poderia também ter uma autarquia com relação ao transporte público? Como eu disse, não é tanto público para atender. Não é difícil ter uma empresa da cidade, como é o da EB, que consiga atender o transporte público. Mas tem que ver o que é de interesse, né? E tem uma coisa que eu me lembrei agora, que a gente não comentou no bate-papo, mas que é interessante, que é a questão dos cartões dos ônibus, né? Que, para quem é estudante, tem o cartão do ônibus, o sistema de recarregar o cartão é horrível. É muito ruim e precisaria muito de uma atualizada, que seria uma solução bem importante. Porque, por exemplo, a gente só pode recarregar uma vez por mês. 2, se não passar o valor total na primeira recarga. Eu achava que... Eu fui lá e me disseram que era só um. Se tu recarrega, teu cartão ele só recarrega até 180, tu recarrega uma primeira vez, o 180 não tem direito a mais outra recarga. Mas se tu recarregou 60, tu pode recarregar o restante numa segunda recarga. Mas mais do que isso, não. Não tem essa informação em lugar nenhum. E eles só aceitam dinheiro, que é bem ruim, porque, né, cada vez menos a gente usa dinheiro vivo, mas eles só aceitam dinheiro vivo lá na Tem empresa. um horário comercial muito ruim. Tem. Sim. Antigamente, antes da pandemia, quando eles funcionavam ainda na 7, eles abriam meio-dia. Agora eles já não abrem mais. Agora tá abrindo ao meio-dia. Tá? Tá abrindo. Fui lá carregar esses dias e tá. Tá vendo como a gente, nem a gente consegue ter todas as informações, porque eles não Mas não é que se se tu for, comunicam realmente, direito. se tu for na internet, vai Não. falar que não funciona, Aham. mas eles estão funcionando. Mas faz pouco que eles voltaram a abrir ao meio-dia. Não sei. Da mesma forma, o serviço para renovar o cartão ou para fazer o cartão. Nossa, é longe Que demais, não tem cara. que- Fora da cidade. Tu tem que ir próximo ao Militão, tem muita gente que não sabe onde é. O caminho também não tem, só tem um ônibus que vai para lá, então ou tu desce no centro, quem tem essa distância maior de lá, tu desce no centro e tu precisa caminhar bastante até chegar lá. E no calor não é recomendável tu andar no sol para fazer isso. Principalmente porque a gente só renova o cartão uma vez no ano. E tem que ser no início do ano, porque se for na metade do ano, tu corre risco de tu não poder recarregar o cartão. Porque já passou o período de renovar o cartão e é uma porcaria isso. E não são todos os estudantes que podem ter o cartão do ônibus, né? Porque, por exemplo, se tu é aluno da Unipampa e mora perto da Unipampa, eles não deixam tu fazer o cartão, porque tu já tá do lado da onde tu iria com o cartão. Mas o estudante não pode ir no centro, não pode fazer uma atividade cultural. Você Não... faz estágio, tem que ir pra escola. Você tem que dar aula em algum lugar, como é que vai fazer? Tem a questão também dos idosos, que é bem ruim. Os idosos, pessoas com 60 anos não são idosos dentro dessa cidade. Eles têm que completar 65 anos para poder usar o cartão do idoso. Isso é pra todas as cidades agora. Sim, Aqui. mas aqui antes podia. Uhum. E aí trocaram do nada e não avisaram. Mas é porque a idade de ser idoso mudou. No Brasil, pelo menos. Antes era 60, mas agora virou 65. Obrigado, Isso Temer, por tudo. Pois é. Faz pouco tempo, mas realmente mudou essa questão. Só que é meio ruim para eles, principalmente, porque eles têm que renovar anualmente o cartão, que nem os estudantes. Não é que nem o cartão UBA azul ou UBA amarelinho. Que são 2 cartões que tu pode comprar e recarregar quantas vezes tu quiser. Claro, o azul é
empresarial, é a empresa que recarrega, mas o amarelinho tu compra e tu vai recarregando enquanto tu tá usando. É mais fácil, sim, só que para uma pessoa idosa se deslocar de casa para renovar aquele cartão é pior. Porque ele pode não ter alguém para acompanhar, ele não tem um ônibus direto para lá, e pagar um táxi, um carro de aplicativo só para renovar um cartão, para te usar uma vez no dia, talvez, é meio... Olha a ironia, pra te ir renovar o teu cartão do ônibus, tu precisa ir para um local onde os ônibus não chegam. E também tem a questão de que quando o idoso ele perde o cartão, ele precisa pagar um novo cartão, uma nova via. A gente também é estudante também, a gente é gratuito, mas aí a segunda via agora atualmente está R$35. Descobri isso esses dias. Subiu, porque não era 35, eu paguei 20 quando eu perdi o meu. É meio insalubre, né? Não é um valor, assim, ok. É uma coisa muito, muito fora de série. Mas eu acho que é isso, fica esses encaminhamentos aí que as empresas precisam melhorar as suas comunicações, que é preciso rever a questão da passagem e a questão dos contratos dos ônibus. E eu acho que é por aí que a coisa vai indo. Então tá, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes. Agora ouviremos a leitura de As Mãos dos Pretos, feita pela nossa petiana Nicole Fernandes. Olá, me chamo Nicole Fernandes e sou bolsista do PET Letras. E hoje vou ler um conto de Luiz Fernando Roana, chamado As Mãos dos Pretos. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não nos prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós. Voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, por enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim mais claras. A dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhe as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa. O senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse que tudo o que me tinham contado era aldabrice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia dessa coisa das mãos dos pretos. Assim: antigamente, há muitos anos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram barro, enfiaram-no em moldes usados e para cozer o barro das criaturas, levaram-nos para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tenho escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia. Depois de contar isso, o senhor Antunes e outros senhores que estavam à nossa volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Fridas chamou-me, depois de o senhor Antunes ter se ido embora, e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali a ouvir de boca aberta era uma grandíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho num lago do céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo.
Mas eu li num livro que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco de Virgínia e demais não sei onde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que ainda que calosas e gritadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa é que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia dessa questão, e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo quando eu quis saber. E só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa. E mesmo assim, a chorar agarrada à barriga, como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez pretos porque tinha Deus a ver. Tinha Deus a ver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha Deus a ver. Depois arrependeu-se Deus ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles, para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já o não os pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro que não sabes e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido, a pensar assim, que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens, que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia a pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto, sem que ninguém lhe tivesse batido. Por fim, nós encerramos o programa de hoje com a resenha de Os Romances de Nápoles, feita pela nossa petiana Eduarda. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a petiana Eduarda Mansky e hoje vou fazer uma resenha sobre os romances de Nápoles, também conhecidos como a Tetralogia Napolitana de Elena Ferrante. Em 2022, a revista Cult publicou uma matéria intitulada Por que gostamos de Elena Ferrante? A ideia era entrevistar leitoras, especialistas em literatura, psicanalistas, qualquer um que pudesse ajudar a explicar o fenômeno das obras de escritura italiana. O resultado é, ainda que as respostas variem, há um consenso. Ferrante é grandiosa. O nome Elena Ferrante é, na verdade, um pseudônimo de uma autora desconhecida. Ou um autor, ou um grupo de autores, ou uma empresa que contrata escritores fantasmas, enfim. A identidade verdadeira de Ferrante é um mistério, em um raro caso de anonimidade por escolha. Há alguns anos, um jornalista tentou desencavar quem era a autora, chegando inclusive a fazer acusações e apontar nomes. Mas o consenso da editora que publica Ferrante na Itália e de todos os envolvidos é de manter a autora anônima. Em questão de mercado editorial, essa é uma exceção, tanto porque é raro um autor de sucesso não querer receber reconhecimento sobre seu trabalho, quanto porque o nível de comprometimento das editoras com o anonimato não é habitual. De qualquer forma, essa aura de mistério em torno desse nome forte, imponente, é um dos elementos do seu sucesso. E se tratando dos romances de Nápoles, esse mistério cresce com as possibilidades de interseção entre a obra e a vida de Ferrante. É inevitável para os leitores perguntar se a autora está escrevendo sobre si mesma, sobre pessoas reais do seu convívio, sobre uma Nápoles viva. Colabora para isso o fato de que a protagonista da obra, também chamada Helena, é uma escritora e suas obras se inspiram em sua vida. Essa mistura de muitas ficções é a curiosidade maior de uma obra cheia de perguntas. O primeiro romance da tetralogia se chama A Amiga Genial. Ele acompanha a vida de Helena, que também é chamada pelo apelido Lenu, e Rafaela, que é chamada por todos na série de Lina, com exceção de Helena, que a chama de Lila.
Os romances seguintes são História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e História da Menina Perdida. A própria Ferrante considera que os livros são uma história só, um contínuo separado em volumes pela sua extensão. A obra nos leva de 1950 até 2010, acompanhando as viradas nas vidas dessas duas mulheres, desde a amizade improvável na infância até uma velhice marcada por suas tragédias pessoais. A Amiga Genial e História do Novo Sobrenome falam da infância, da adolescência e dos primeiros anos da fase adulta da Lenú e da Lina. É quando elas estabelecem as bases das vidas delas, quando se apresentam os personagens, se revelam as personalidades. Amiga Genial é aquele que te prende, com seu começo relativamente estável e um final que não se podia prever. Já a História do Novo Sobrenome é talvez o volume mais interessante da série e o meu favorito, por ser o coming of age, para utilizar essa expressão em inglês, ou seja, é o momento de atingir a maioridade em tudo que envolve essa fase. Os dois últimos volumes, História de Quem Foge e de Quem Fica e História da Menina Perdida, são os livros da vida adulta e da velhice, onde se deixa para trás aquelas meninas dos primeiros livros para conhecer as mulheres da maturidade. São os livros onde muitas das coisas que o leitor tinha como certas nessa história se mostram por serem certas. História de Quem Foge e de Quem Fica é, para Helena principalmente, o momento de mudar tudo. E a História da Menina Perdida nos lembra da fragilidade de todas as coisas, levando essa história, enfim, para um final trágico, bonito e simbólico. É uma história cheia de nuances. A autora explora largamente o material em mãos. A Nápoles do pós-Segunda Guerra ganha vida nas vidas de Lenú e Lina, e o espaço é um fator importante na história. As amigas crescem em um bairro pobre, marcado pela violência e em controle da família Solara. Helena vai fazer de tudo para sair do bairro, para se distanciar de sua origem humilde, até ter que retornar para ela. E enquanto isso, seu caminho percorre a Itália, e cada novo lugar, com suas próprias características, marca um novo episódio de sua vida. E na vida de Lina. Ferrante demonstra um largo conhecimento da Itália do século XX e dos movimentos políticos e sociais do país. Ela explora a desigualdade social e a violência estrutural nos bairros de Nápoles, o controle que algumas famílias exerciam sobre regiões inteiras, o ativismo socialista dos jovens dos anos 70, a exploração da força de trabalho e a subsequente luta dos trabalhadores. Lenú e Lina têm suas vidas atravessadas pelo patriarcado e estão sempre encontrando suas maneiras próprias e diversas de resistir a ele. Além disso, a obra vai discutir largamente a educação das mulheres e o acesso à educação de qualidade. Outro forte da trama é sua teia de personagens. Das protagonistas, passando pelos detestáveis Marcelo e Michele Solara e o péssimo Nino Sarratori, até os colegas de escola de Lina e Lenú, todos têm seu espaço na tetralogia. Há grande valor na capacidade que Ferrante tem de não deixar a história cair no erro de criar um herói ou uma heroína. Cada um tem seus méritos e deméritos, embora essa conta não seja sempre equilibrada. Mas apesar da humanidade intrínseca em cada personagem, eu garanto que Ferrante também sabe despertar ódio profundo por alguns personagens que eu não poderia defender nem que me pagasse. Mas inegavelmente é a relação entre Lina e Lenú o grande fio condutor dessa história. Elas se repelem e se atraem como ímãs. São similares em sua inteligência, sua persistência, suas paixões. São movidas pela mesma vontade de ter mais, ser mais. São geniosas, fazem aquilo que querem. E essas semelhanças tornam impossível enganar uma outra, já que não existe outra pessoa que consiga vê-las por quem são. A grande diferença é que, para Lenú, foi permitido seguir os estudos além do ensino fundamental. Ela não foi forçada ao casamento, não estava em suas mãos o sustento de uma família toda. Assim, os 4 romances são uma grande disputa entre as duas, uma querendo as coisas que a outra tem. Helena queria a beleza sem esforços de Lina, sua inteligência que não dependia de disciplina extrema, sua capacidade de despertar o amor dos outros. Lina queria ter o sucesso acadêmico de Lenú, sua liberdade, sua possibilidade de fazer escolhas, a forma como ela conseguia realizar os sonhos que tinha sem precisar abdicar de tanta coisa. E é a forma como elas lidam com essa falta que enxergam na outra, as escolhas que fazem em nome disso, que vão ditar os acontecimentos dos romances de Nápoles. Então, ouvintes, a resenha de hoje vai ficando por aqui, e eu deixo o convite para que vocês confiram a tetralogia napolitana. Até semana que vem!
Chega ao fim a última edição da Rádio Uni de 2023. Não esqueçam de nos avaliar no formulário que está na descrição. Muito obrigada, meus queridos, pela audiência e até a próxima!